Olá, alunos do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Vocês viram que temos bastante atividade para corrigir hoje, não é mesmo? Deu tempo de vocês fazerem tudo, não deu? Ou então grande parte dela? Eu acho que deu sim, né? Porque vocês se envolvem nas respostas, na atividade, quando vê, terminou, certo? Então vamos para a correção? Observem a tela então. Nós temos assim, observe a tirinha a seguir. Me dá os polares, tá difícil enxergar porque tá tão pequenininho. Me dá 5 dólares. Se você quer dinheiro, precisa fazer por merecer trabalhando. Arrancar dinheiro de você já é um trabalho. Vocês fazem isso com os pais? De jeito nenhum, não é mesmo? Sai com quente 2 fervendo, não é verdade? Bom, voltando para a nossa atividade. O que a mãe de Calvin sugere que ele faça para que consiga 5 dólares? O que ela quer que ele faça? Que ele mereça. Mereça de que forma? Trabalhando, não é? Então, a mãe diz que ele precisa fazer por merecer. No caso, realizar um trabalho. No segundo quadrinho, deixa eu só mexer aqui. No segundo quadrinho, qual conjunção inicia a explicação dessa condição para que Calvin consiga o que quer? Como ela é classificada? Bom, aí, o que eu tenho? A conjunção. E qual é a conjunção? A conjunção C. E aí eu preciso classificar, que é uma condição, não é mesmo? Tem, olha, se você quer dinheiro, precisa fazer por merecer. Então, trabalhando. Então, é uma condição que ela coloca para ele conseguir o dinheiro. Observe a expressão da mãe de Calvin no último quadrinho. O que essa expressão indica? Olha ela. Indica que ela ficou surpresa, não é mesmo? Com o comentário do filho. Falou, é tão fácil tirar dinheiro de mim assim? O filho falando isso. Segundo, complete as orações a seguir com a conjunção subordinada adequada. Em seguida, classifique-as. Então, vamos ver. Se você cumprir com sua obrigação, poderá sair à noite. Então, se existe uma condição, cumpriu a obrigação, sai à noite. Não cumpriu, não sai. B. Estude muito para que faça uma boa faculdade. Então, se ele estuda, ele tem uma finalidade. Qual a finalidade dele estudar muito? Para fazer uma faculdade posteriormente. Felipe foi mal porque não entregou o trabalho de língua portuguesa. Então, olha só, eu estou explicando o porquê do Felipe ter ido mal. Ele não entregou o trabalho de língua portuguesa, foi mal. Então, é uma causa. À medida que o tempo passa, mais saudades eu sinto. Então, é uma proporção. Quanto mais o tempo passa, mais saudade eu vou sentindo. Então, ele é proporcional, porque eu estou indicando a proporção das coisas. E Pedro é mais alto que Lucas. Aqui ficou bem claro para nós que nós estamos trabalhando com uma comparação. O trecho do texto a seguir faz parte do registro feito em um diário pela adolescente russa Lena Mukina. Nesse diário, Lena expõe suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial. Leiam. Então, nós temos aqui o diário de Lena, a história real de uma adolescente durante a Segunda Guerra. Lena Mukina. É triste, né? Mamãe às vezes me pede um beijo, ela é carinhosa, mas estou sempre triste porque não paro de remoer pensamentos sombrios. Tenho vontade de cair no choro, de gritar como louca. Não mantenho as aparências, mesmo que por dentro esteja totalmente incapaz de me controlar. Sinto o tempo todo uma espécie de falta. Quando mamãe não está em casa, quero que chegue, e quando está, fico doida para não vê-la, não ouvi-la. Fico cheia de todo mundo, de mamãe, de Aca também. Quero ver caras novas, conhecer pessoas novas, tenho sede de novidade, não importa qual, mas não há nenhuma e não posso continuar assim. Tenho vontade de fugir para algum lugar longe, bem longe, para não ver mais ninguém e não ouvir quem quer que seja, nenhum ser humano. E falo sério, estou caminhando e de repente tenho vontade de ver minha melhor amiga, porque ela gosta de mim.
e falar com ela da tristeza que me abate, de todas as dores, sem exceção. Com isso, me sentiria mais leve. Lena Maquina. Muito triste, né? Com base na leitura do texto, como Lena parecia se sentir nessa fase da vida em que está vivendo. Ela estava confusa, perdida, muito triste, né? Ela não sabia o que esperar, né? O que iria acontecer com ela, quais atitudes ela poderia ter. Então a resposta ela se sentia confusa, perdida, com atitudes que nem ela mesma parecia entender. Você considera esses sentimentos vivenciados por Lena algo típico da adolescência? Com certeza, não é mesmo? Vocês ficam confusos, não sabem o que pode, o que não pode. Para algumas coisas vocês já têm idade suficiente, para outras coisas vocês não têm idade suficiente. A adolescência é uma fase bem complicada, né? E vocês estariam respondendo cada um da sua forma. A palavra porque é uma conjunção que pode ser utilizada tanto para relacionar orações coordenadas explicativas quanto orações subordinadas causais. Com que sentido essa palavra foi utilizada em cada um dos trechos? Então, vou observar lá. No primeiro trecho que eu tenho, temos uma conjunção subordinativa causal, né? Por quê? Porque ela está indicando uma causa do que aconteceu. E já no segundo, nós temos uma conjunção coordenada explicativa. Por que explicativa? Porque ela está explicando o que houve, certo? Então, eu preciso entender quando ela é causal e quando ela é explicativa. Pra cima. Cadê? Pra cá. Gente, como eu tô perdida aqui Aqui é o B agora, né? Como é possível chegar a essas conclusões? No que eu percebo? No primeiro parágrafo, nós temos uma causa, que eu acabei de falar para vocês. Não parar de remoer pensamentos sombrios, que gera o quê? Uma consequência, que é ficar triste. Agora, já no segundo, nós temos uma explicação, um esclarecimento. Ela gosta de mim, de uma ideia anterior, tenho vontade de ver minha melhor amiga. Como você viu, as conjunções podem apresentar diferentes sentidos, pois dependem do contexto em que são empregadas. Indique com que sentido a conjunção foi utilizada nas orações. Então, nós temos o sentido, nós temos a causal, comparativa, e nós temos a conformativa, tá? Então, vamos lá. Como não havia muitos recursos, a reforma foi cancelada. Esse como, ele está me transmitindo uma causa, uma comparação ou uma conformativa. Nós temos uma causa, né? Então, como não havia muitos recursos, a reforma foi cancelada. É a causa, é o motivo dessa reforma ter sido cancelada, não haver recursos. Você é meiga como uma flor. Olha lá o termo comparativo, como? Então, se eu tenho o termo comparativo, estou falando de uma comparação. Fizemos as atividades como foi solicitada. Então, da forma que foi solicitada. Então, eu tenho conformativa. Do jeito que me pediram, ela foi feita. Então, é conformativa. Você parece ser calma como sua irmã. Então, ao termo comparativo, você é calma como sua irmã. Estou comparando você à sua irmã. Como estava agradável amanhã, Rubião resolveu passear na enseada. Então, é a causa, é o motivo dele ter ido passear na enseada, porque amanhã estava agradável. Prepare esses sanduíches como expliquei, da forma que eu expliquei, conforme eu expliquei. Então, ela é conformativa. Nada saiu como esperávamos. É conformativa. Tudo que a gente esperava não aconteceu. Então, nada saiu como esperávamos. Como havia pouca gente, a reunião foi adiada. É a causa, o motivo da reunião ser adiada é não haver muita gente. Hoje está fazendo tanto calor como ontem. De novo, o termo comparativo como. Então, estou fazendo uma comparação. O texto a seguir é do escritor Sérgio Caparelli, A Água e o Fogo.
Certa vez, um homem ficou muito decepcionado porque o fogo e a água não podiam ficar juntos. Ele decidiu então reuni-los de uma vez por todas. Lançou então um balde de água no fogo. Não deu certo. Acho que joguei muita água e apaguei o fogo. Mudou de tática e jogou só um pouquinho de água no fogo. Não adiantou nada. O fogo estava muito forte e secou a água. Dizem que esse homem tenta até hoje reunir água e fogo. Ora o fogo seca a água, ora a água apaga o fogo. Querer reunir água e fogo leva à perda de um deles. Sérgio Caparelli. Com certeza, não é mesmo, gente? Então vamos lá. Por que a ideia do homem não dava certo? Por quê? Ele está misturando dois elementos diferentes, não é mesmo? A água e o fogo. E a água e o fogo, elas não se misturam. A resposta seria, porque o fogo e a água são elementos muito diferentes e por isso não se misturam. Como que ele ia conseguir fazer isso dar certo? Quais foram os métodos usados pelo homem? Ele conseguiu obter sucesso? Então, vamos ver, o que foi que ele fez? Primeiro, jogou muita água e acabou apagando o fogo. Daí começou de novo. Jogou pouca água e o fogo acabou secando-a, né? Porque foi muito pouca água, o fogo foi mais forte e secou aquela água que estava lá. Ele não obteve sucesso, mesmo mudando de tática. Então, ele mudou a tática dele de duas formas diferentes e não obteve sucesso em nenhuma delas. No final do texto, há um ensinamento. Qual seria esse ensinamento? Que há certas coisas na vida que não podemos mudar, não importa a tática usada. Com certeza, esse é o ensinamento. No primeiro parágrafo do texto, há uma conjunção subordinativa. Identifique-a e transcreva. Depois, identifique a classificação que ela recebe. Bom, se é uma conjunção subordinativa, quer dizer que depende da minha oração principal, certo? Então, vamos ver lá. O primeiro parágrafo do texto, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, foi demais. Por isso que não é bom eu mexer aqui. Eu mexo, aí o que acontece? Certa vez um homem ficou muito decepcionado porque o fogo e a água não podiam ficar juntos. Ele decidiu então reuni-los de uma vez por todas. Lançou então um balde d'água no fogo. Não deu certo. Bom, então a gente vai lá onde tem a conjunção, né? Certa vez um homem ficou muito decepcionado porque o fogo e a água não podiam ficar juntos. Agora a pergunta foi qual mesmo? Ih, professora. Cadê a pergunta? Aqui. Primeiro nós temos lá, eu já falei, a conjunção é o porquê. E tem que classificar também. O que estava mostrando? Era a causa, né? Lá vamos nós, eu virando lá de novo. Certa vez um homem ficou muito decepcionado porque o fogo e a água não podiam ficar juntos. A causa, né, que ele estava decepcionado da água e o fogo não ficarem juntos. Então, o porquê ele transmitiu o quê? Uma causa. O mar parece estar... Não. Aqui é. Leia as orações a seguir e escreva a relação de sentido expresso pela conjunção. Então, vamos ver lá. Marina ficou resfriada porque tomou chuva no fim de semana. Nós temos uma conjunção subordinativa. Do que? Causal. Por que causa? Porque tem uma relação. A causa dela ter ficado resfriada foi ter pegado a chuva no final de semana. O mar parece estar muito gelado porque as pessoas estão preferindo ficar na areia. Então, eu estou dando uma explicação das pessoas estarem na areia. É porque o mar estava muito gelado. Então, se eu tenho essa relação de explicação, eu tenho uma conjunção coordenativa e explicativa. Daí eu falo, por que coordenativa e na de cima era subordinativa? Subordinativa é quando uma oração depende da outra para ter sentido. E a coordenativa é quando uma oração não depende da outra para ter sentido. Então, o mar parece estar muito gelado, tem sentido. As pessoas estão preferindo ficar na areia, também tem sentido. Eu tenho a conjunção ligando, dando a explicação, porém cada uma delas tem seu sentido próprio. Por isso que eu falo que é conjunção coordenativa. Antônio foi promovido na empresa porque seu projeto foi o melhor já apresentado. Então, olha só, por que seu projeto foi o melhor? Se eu colocar, seu projeto foi o melhor já apresentado, parece que
tá faltando alguma coisa, tá? Mas o que tem? O projeto foi melhor apresentado. O que tem? Ah, por isso que o Antônio foi promovido na empresa. Então, uma oração, a segunda oração depende da primeira oração. Dessa forma, eu tenho uma conjunção o quê? Subordinativa aqui, certo? E essa a conjunção subordinativa ela é causal, porque indica a causa, né, dele ter sido promovido. Divida os períodos em orações conforme as conjunções ou locuções subordinativas e classifica-as. Então, vamos lá. Esperamos que você esteja melhor. Esperamos, uma oração. Que você esteja melhor, segunda oração. Qual é a conjunção que eu tenho aqui? É o que. Qual a classificação? Lembra sempre que eu falei da conjunção que? Eu estou trabalhando uma classificação integrante. Ela integra a minha oração. Fiz esse vestido como um modelo da revista. Fiz esse vestido, uma oração, como um modelo da revista, outra oração. Qual é a conjunção que eu tenho? É o como. E esse como tem que forma, né? O que ela me transmite? Que classificação? É conformativa. Porque, olha, fiz o vestido como o modelo da revista. Fiz o vestido conforme o modelo da revista. Conformativa. Não foi condenado, visto que não havia provas suficientes. Então, primeira oração, não foi condenado. A vírgula me ajudou muito nesse ponto agora para separar as orações. Visto que não havia provas suficientes. A segunda oração. Então, que não havia provas suficientes, ele está precisando o quê? Da primeira oração, para eu entender a informação, né, que eu quero transmitir. Então, eu tenho uma locução conjuntiva, visto que, por isso que eu falo que é locução subordinativa. Subordinativa por quê? Porque ela depende da primeira oração para ter sentido. E a conjunção é visto que transmite o que para mim? Uma causa. Então, a classificação dela é causal. Eu vou insistir em minha opinião, mesmo que todos sejam contrários. Primeira oração, eu vou insistir em minha opinião. Segunda oração, mesmo que todos sejam contrários. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva. Por que locução conjuntiva? Porque mesmo que. Então, são duas palavras, por isso que eu falo que ela é uma locução. Agora, eu preciso classificar, ela é subordinativa ou ela é coordenativa? Essa conjunção, ela é subordinativa. Por quê? Porque a segunda oração depende da primeira. Eu vou insistir em minha opinião. Tudo bem, fechou. Eu não preciso de outra oração. Agora, mesmo que todos sejam contrários, eu preciso de uma oração principal para eu entender, né, o que ele está querendo transmitir. Dessa forma, eu tenho uma locução conjuntiva, né, subordinativa. E essa conjunção que eu estou falando, subordinativa, ela é mesmo que, indica concessão, ok? O médico não vai atender mais ninguém hoje, a não ser que se trate de algo muito grave. Primeira oração, o médico não vai atender mais ninguém hoje. Segunda oração, a não ser que se trate de algo muito grave. Aqui nós temos uma locução conjuntiva de novo. Essa locução, por que locução? Porque é formado por mais de uma palavra, certo? E agora eu pergunto, ela é subordinativa ou ela é coordenativa? Eu vou falar que essa minha conjunção é subordinativa. Por que ela é subordinativa? Porque a segunda oração depende da primeira para ter sentido. Olha como está. O médico não vai atender mais ninguém hoje, a não ser que se trate de algo muito grave. A não ser que se trate de algo muito grave, eu preciso da oração principal para entender, né, qual foi a informação dada. Por isso que a minha conjunção é subordinativa. E a não ser que, né, sendo a não ser que é uma condição que é dada. Ele não vai atender ninguém. Agora, se aparecer alguém com algo muito grave, ele vai atender, tá? Então, existe apenas uma condição para que ele atenda. Precisa estar muito grave. Pediu que todos entrassem a fim de que recomeçasse a apresentação. Primeira oração, pediu que todos entrassem. Segunda oração, a fim de que recomeçasse a apresentação. Então, agora eu vou encontrar aqui a minha locução. Qual é a locução? Pediu é locução? É verbo, então não pode ser. Então, eu vou para a segunda oração.
certo? A fim de que? É mais que uma palavra, a fim de que. Então, eu tenho uma conjunção, uma locução conjuntiva. Se eu tenho uma locução conjuntiva, vou verificar agora se ela é subordinativa ou ela é coordenativa. Então, eu vou lá, olhar lá, olha. Pediu que todos entrassem, entendi. Pediu que todos entrassem, ok. A fim de que recomeçasse a apresentação. A fim de que recomeçasse a apresentação. Eu estou precisando da minha oração principal para eu entender todo esse meu contexto. Desta forma, então, a minha conjunção é uma locução, né? Porque é mais que uma palavra. Locução conjuntiva, o quê? Subordinativa, porque ela depende da outra oração. E qual é essa conjunção? A locução. A fim de que ela me transmite uma finalidade. Quando ela transmite a finalidade, a classificação dela é final. A sala foi ficando quente à medida que os participantes iam chegando. Primeira oração, a sala foi ficando quente. Fechou? Segunda oração, à medida que os participantes iam chegando. Agora eu vou verificar. Eu tenho uma locução conjuntiva ou eu tenho uma conjunção? Então, a sala foi ficando quente à medida que os participantes iam chegando. À medida que é a conjunção. Se ela é conjunção, é formada por mais de uma palavra. Então, quer dizer que eu tenho uma locução conjuntiva. E ela é subordinativa ou coordenativa? Então, vou ver lá. Olha. A sala foi ficando quente. Tudo bem, deu para entender. À medida que os participantes iam chegando. Tá. À medida que os participantes iam chegando, o quê? Preciso da oração principal. Então, eu tenho aqui uma locução conjuntiva subordinativa, porque ela precisa da outra oração para ela ter sentido. E, como é à medida que, ela transmite o que para mim? Uma proporção, quantidade, certo? Então, a sala foi ficando quente à medida que, a proporção que, os participantes iam chegando. A palestra começou assim que todos se acomodaram. Primeira oração. A palestra começou. Segunda oração, assim que todos se acomodaram. Aí eu vou observar. A palestra é conjunção? Não. Então, essa é a oração principal. Assim que. É uma conjunção, só que eu tenho duas palavras. Então, eu tenho uma locução conjuntiva. Entendi. Agora, eu preciso saber se ela é subordinativa ou ela é coordenativa. Então, eu vou observar lá. A palestra começou. Ok. Assim que todos se acomodaram. Assim que todos se acomodaram, o quê? Ele precisa de uma oração principal. Se ele precisa, estamos falando de uma locução conjuntiva subordinativa. Agora, assim que, ele transmite que ideia para mim? De tempo, né? Então, a palestra começou assim que todos se acomodaram. Então, o tempo, o momento em que a palestra começou. Então, a classificação é temporal. Eu não tinha pedido a página 77, mas tem apenas 2 atividades na página 77. Acredito que vocês tenham feito também para finalizar esse exercício, não é mesmo? Então, estava assim. Era um homem justo, tal qual seu pai. Primeira oração, era um homem justo. Segunda oração, tal qual seu pai. Eu tenho uma locução e eu tenho uma conjunção. Era um homem justo. Entendi? Oração principal. Tal qual seu pai. Tal qual seu pai o quê? Ela depende da outra oração. Qual é a conjunção que eu tenho aí? Tal qual. São 2 palavras. Então, eu tenho o quê? Uma locução conjuntiva. E ela é subordinativa. Por quê? Porque a minha segunda oração depende da primeira oração para ter sentido. E ela tem uma classificação. Qual é? O homem era um homem justo, tal qual seu pai. Ele comparou, né, de ser justo como o pai dele. Então, quer dizer que nós temos aí uma comparação. E a classificação é comparativa. A alegria era tanta que chorou. Primeira oração, a alegria era tanta. Segunda oração, que chorou. Eu tenho o quê? Uma conjunção, uma locução conjuntiva. Que chorou. Eu tenho uma conjunção, tanta que. Tá? A alegria era tanta que chorou. Então, a alegria era tanta. Tá lá? Que chorou, eu tenho a classificação. Qual é a classificação dela? Consecutiva, porque está falando de uma consequência, motivo do choro, certo? Agora, aqui tem a produção de textos, tá? Vocês farão essa produção textual
depois de vocês lerem com bastante atenção sobre como produzir o texto que está sendo solicitado, eu estarei conversando com vocês na próxima aula. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Então, na próxima aula, nós estaremos conversando sobre. Tudo bem? Então, façam com bastante atenção essa produção textual. Leiam com bastante atenção, certo? E até a nossa próxima aula.